Ada chegara para mais uma sessão. Fora recebida com a mesma atenção e cortesia. A ansiedade, no entanto, pô-la a falar rapidamente. Doutor, assisti a vários vídeos de vários canais na internet. Ouvi a opinião de vários profissionais e cada vez me espanto mais. Me espantou a diversidade de tipos e graus de narcisistas e pude constatar que sempre atraio esse tipo de pessoa para mim. Por que, doutor? O que há de errado comigo? Disse quase chorando. Ada, narcisista tem nos empatas suas fontes perfeitas de sofrimento. Não quero com isso dizer que narcisistas não se relacionem com narcisista. Relacionam-se dentro de um cenário terrível de competições, traições e mentiras. Estes relacionamentos nunca duram muito e na maioria das vezes terminam em tragédias. Se unem também pela maldade e prejudica os outros e se degladiam entre si em busca de suprimento. Como não tem um no outro, a satisfação do domínio, eles viram duplas de verdadeiras tríades das sombras para promover a destruição de pessoas e às vezes de grupos inteiros. Você atraiu o narcisista? Digo atraiu porque está estudando a patologia e com isso terá meios de identificá-los e não estabelecer laços com esses seres. Bem, não é sua culpa ter atraído narcisistas ao longo da vida pela sua empatia. A vontade de servir sempre, a falta de maldade, e podemos dizer que a maioria dos empatas são ingênuos porque não acreditam no mal como algo corriqueiro e real, além de serem facilmente codependentes por motivos vários. Famílias disfuncionais formadas por narcisistas na infância, cultivo da baixa autoestima, necessidade de servir sempre, dificuldade de dizer não ou mesmo não saber dizer. São traços que estereotipam os empatas como bobos, sensíveis demais e impressionáveis, além de uma fidelidade canina. Sentem-se responsáveis em agradar e resolver os problemas dos outros. Os seus sims tornam-se veneno para eles próprios, porque para agradarem abrem mão do cuidado e amor próprio e têm dificuldade de resolver suas próprias questões. O outro está sempre no primeiro lugar. Além do mais, você é uma pessoa sonhadora e idealista, e psicopatas têm necessidade de apagar o brilho do outro por não ter luz própria. Sentem a luz como afronta à sua grandiosidade. Nossa, doutor, parece que um véu caiu da minha visão e consigo enxergar com clareza fatos que eu perdera na lembrança. Por exemplo, me lembrei da primeira agressão física que sofri. Estava há 4 dias operada de cesariana e a diferença de uma criança para outra era menor que 1 ano e 2 meses. E eles choravam e eu sem saber o que fazer.
Não conseguia me dobrar para pegar o bebê no berço. O pequeno apartamento estava muito barulhento porque Mateus falava no sistema de rádio na sala, batendo papo com os amigos. Quase me arrastando, cheguei à porta da sala e gritei revoltada: "Desliga essa porcaria! 2 crianças chorando e você aí fazendo barulho? Os filhos são seus também, não os fiz sozinha." Ele me olhou empalidecido de raiva. Provavelmente quem estava no outro lado da conversa escutou parte do que eu falara. Dei-lhe as costas e voltava para o quarto. Havia uma grande mesa de madeira nessa sala que deixava pouco espaço para a passagem. Um soco pesado atingiu minhas costas e eu bati a barriga na quina da mesa. A dor foi horrorosa. Atingira os pontos da cirurgia. Custei a ficar de pé novamente e ele atrás de mim gritando todo tipo de palavrões que se misturava ao choro das crianças. Fiquei cega de dor e raiva. Peguei um jarro que estava sobre a mesa e atirei nele. Ele, se defendendo, colocou a mão no rosto. O jarro se espatifou e vi sangue escorrer por seu braço. Assustado com o que fizera, liguei para o meu pai e expliquei o que acontecera em rápidas palavras, pedindo-o para ir levá-lo ao hospital. Peguei um lençol e dei a ele para envolver o ferimento. Ele não dizia uma palavra e estava paralisado. Sempre teve pavor de sangue. Que situação, meu Deus! O arrependimento bateu na hora. Mas você não tem do que se arrepender. Você se defendeu apenas. Foi reativa por todo um contexto. A agressão, o choro dos filhos, o desamparo. Filhos. Eu sonhava ter filhos. Nasci com um instinto maternal muito grande. Ainda assim, demorei para engravidar. Todos os exames, tanto os meus e dele, não apresentavam nenhum problema que impedisse a gravidez. Mas mesmo assim, eu não engravidava. 2 anos depois, fiquei grávida e não cabia em mim de felicidade. Ao mostrá-lo com orgulho o resultado do exame, a postura dele foi de afirmar que era macho e que tinha feito um filho. Imagina! Para mim, nem confiança. Deu notícia a todos conhecidos e chegou em casa tarde e meio alto. Minha decepção foi muito dolorida. Sabe, na minha cabeça, cheia de idealizações, ele ficaria comigo, passaria a mão em minha barriga. Essas coisas que vemos acontecer não só nos filmes e novelas, mas também na vida real. Para ele, a vinda de um filho não significou nada. Ele continuou com sua vida de viajante e quanto mais a barriga crescia, maior era seu afastamento. A única coisa que ele fez questão foi que eu ficasse num apartamento no hospital. Não me deixou ir para a enfermaria. Se mudou, entre aspas, para o hospital e recebia os amigos como o marido perfeito. Quando as luzes se apagavam, dormia muito bem a noite inteira, sem se importar com o choro do bebê no berço ao lado. Fez um silêncio angustiante. Continue a falar, vai te fazer bem.
Eu não me sinto bem quando estou tendo essas lembranças. Dói muito e eu me culpo mais por ter aceitado. Ada, a única forma de cura é sair do estado de negação em que você se encontra. Sempre fugiu da sua verdadeira realidade. Sentia necessidade de esconder o ego ferido. Você tem muitas crenças nucleares erradas e sabe que estão erradas, mas acredita nelas. Precisava sempre se manter na posição de politicamente correta aos olhos dos outros. Aprendeu desde cedo a salvar as aparências. Isso em você é tão forte que chegará um dia em que, para completar a cura, terá que perdoar toda sua ancestralidade. Durante o período do noivado, ele repetia quase que diariamente uma frase: o maior medo que tenho é que você emagreça depois de casar e o povo venha dizer que não estou dando conta de se sustentar. A partir daí, assumi mais um comando: passei a engordar. Com as gravidezes seguidas, eu engordava cada vez mais e me desesperava com a minha imagem no espelho. Sabe, doutor, eu estou aqui lembrando, com exceção das fotos do casamento, ele nunca tirou uma foto comigo. Nunca. Ele me repudiava abertamente. Só ia à casa dos meus pais quando tinha festa. E mesmo lá fazia questão de pegar mulheres magras e bonitas para dançar e dançava muito bem. Eu me sentia tão fora de contexto que terminava por me isolar. E quando íamos para casa, eu reclamava da falta de atenção. E vinha o mesmo sistema de sempre: xingar, gritar, e na maioria das vezes não passava o resto do fim de semana em casa. Antecipava suas viagens. E lembranças boas? Você deve tê-las. A Ada parou como se estivesse buscando na memória e respondeu: sim, houveram momentos bons, até um certo período do casamento, mas todos eles relacionados a sexo. Sempre me incomodou muito o fato dele não me beijar, até mesmo nos momentos mais íntimos. Chegava a questionar, mas nunca me dava resposta. Passei a me inspirar até em filmes para realizar as fantasias dele, indo de encontro à minha natureza, porque eu não sou assim. Todos os momentos bons eram seguidos de momentos ruins. Eu tinha até medo. Por exemplo, meus aniversários. Com o tempo ele me parabenizava, se estivesse com raiva não fazia. Passei muitos aniversários com ele viajando e não recebia sequer um telefonema. Em um dos meus aniversários, não me lembro quando, não consigo situar, ele chegou de viagem e disse que sairíamos à noite. Nossa, fiquei deslumbrada. Escolhi o melhor vestido e me arrumei com capricho. Nunca tínhamos jantado fora. Só comi em restaurante quando em viagens de necessidade de resolver problemas, especialmente de saúde. Ah, lembrei-me de uma outra ocasião. Tiramos uma semana de férias nas Bodas de Prata e fomos para o litoral
para uma propriedade de amigos. Sonhei com a segunda lua de mel. Mas, para minha surpresa e decepção, ele não passou um dia sequer comigo. Disse que ia trabalhar. Só chegava a casa à noite. Comparando depois as datas, elas coincidiam com a época que ele estava noivo, de aliança e tudo, de uma vendedora da qual ele era chefe. Provavelmente ele passava o dia com ela e numa noite me levou a uma churrascaria. Mas voltando ao que eu estava falando, eu estava radiante. Saímos de carro e ele foi dirigindo para fora da cidade. Estranhei, não conhecia restaurantes por ali. E perguntei para onde íamos. Ele sorria e não dizia nada. Quando parou à porta de um motel, entrei em pânico e me pus a chorar. Ele explodiu de raiva, xingou, berrou e voltamos para casa. O pânico era muito grande. Eu nunca me imaginei num hotel. No motel, eu confesso que havia até um preconceito em relação a isso, de que nos motéis iam as pessoas que não podiam se encontrar normalmente. Sempre significou para mim traição. Foi meu pior aniversário. Tempos depois, aceitei ir a motéis com ele, mas era sempre uma experiência ruim para mim. Com todas essas coisas que aconteciam, eu tinha muito medo de ficar alegre. Sabia que logo após a alegria viria o choro, a decepção, o desespero. Ada, você chegou num ponto que eu acho importante te dar uma informação. Segundo um grande estudioso, Daniel Kahneman, nós temos duas dualidades com as quais convivemos diariamente. O eu da lembrança e o eu da experiência. O eu da lembrança é rápido, aciona-se com velocidade. O eu da experiência é lento e sempre perde para o eu da lembrança. Vou dar o exemplo que você mesma expôs. Quando Mateus passou um mês fora de casa, em uma exposição na capital, sem sequer dar notícia, e de repente ele liga e a convida para passar o fim de semana com ele, e ainda lhe manda o dinheiro das passagens, você quase morreu de felicidade. Palavras suas. Imaginou 1000 situações de passeios, de visitas à exposição, de estarem juntos. Sua expectativa foi muito alta e fez que tudo mais fosse esquecido. Todo sofrimento, todo desprezo, todo abandono. Acreditou no amor dele e na saudade que ele sentia de você. Ao contrário do que esperava, ele te levou a um hotel, mostrou-lhe onde ficavam os museus e foi-se sem dar certeza de que voltaria para o almoço. Eu fiquei parada no quarto de hotel, imaginando, sem conseguir falar, por que eu não poderia ir na exposição. Eu seria tão monstruosa assim que ele tinha tanta vergonha de mostrar para os outros? Segundo seu relato, você se rebelou e saiu sozinha, indo visitar todos os lugares que queria. Isso gerou muita raiva narcísica nele. Você o desobedeceu. Você o desobedeceu.
Por que ele me levou para lá, se depois eu soube que ele estava com a outra? Foi muito constrangedor. Estranhei os risinhos dos funcionários do hotel para mim e atribuí isso à minha aparência. Eu estava mesmo fazendo papel de palhaço. Tive ódio. Não me levou à exposição. Ela estava lá. E eu já tinha passado por isso em minha cidade, quando da exposição lá. Fui, apesar da proibição, e ele veio para a porta para que eu não a visse. Sei lá, eu nem conhecia. Mas na viagem de volta, ele escolheu um percurso lindo. Parou nos locais que você queria, e as lembranças boas da viagem lhe fizeram desculpar a decepção da estadia. Estou certo? Olha, ele queria realmente me enlouquecer. Era como um morde-a-sopra, um verdadeiro demônio. Que raiva! Burra que eu sou! Burra! Psst, não faça afirmativas negativas sobre você. Esqueceu-se que narcisistas são mestres da manipulação? Conhecem todas as técnicas da maldade? E conhece a fundo a fragilidade de um empata? Eles trocam de máscara, como quem troca de roupa, só que com mais rapidez. Enganam até a si próprios. Acreditam nas suas mentiras como se fossem realidade. Aqui entra o papel da dualidade. O que acontece entre o meio e o fim de um evento não faz diferença. O que prevalece é a lembrança do desfecho, não a experiência em si. A forma que o desfecho daquela situação, se ela foi negativa, ela que ficará como lembrança e não experiência. Por exemplo, você viaja, passa 2 semanas maravilhosas de férias, correu tudo bem, mas depois a viagem de volta foi uma droga, furou todos os pneus, o carro quebrou, você passou fome, passou sede, ficou na estrada. Se te perguntarem como foi as suas férias, imediatamente você vai responder: nossa, foi a pior coisa da vida. Então, na verdade, o que veio à lembrança foi o desfecho das férias e não a experiência. Essa fica trancada até o momento em que se parte para a análise do fato com a devida distância que o conhecimento promove. Você se agarrou à viagem de volta como momentos felizes e até agradeceu toda traição e abandono. Até a próxima, viu, Ada? Ela respondeu como se lhe faltasse forças para falar. Até.